E aí galera, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos conhecer 10 profissões que estão relatadas aqui na Bíblia, que desde os tempos bíblicos estão aí até hoje no nosso cotidiano. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar a primeira profissão que é citada na Bíblia. Então, é uma das profissões mais antigas do mundo, ou se não, a profissão mais antiga. Bora lá? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, hein? Profissão número 1, padeiro. Primeira profissão que nós vamos citar aqui hoje é o padeiro. Em Gênesis, no capítulo 40 e 41, é a primeira vez que aparece sobre o padeiro. Na verdade, se eu não me engano, é a única vez que aparece na Bíblia sobre padeiro. Ali conta a história do padeiro e do copeiro que tiveram uma divergência, brigaram com o faraó, desentenderam e faraó mandou eles para a prisão. E ali eles também acabam encontrando com José, filho de Jacó, que estava no Egito. É a primeira vez que fala ali sobre padeiro. Porém, uma curiosidade, muito tempo antes já se ouvia falar sobre o pão. A primeira vez que fala sobre pão na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, quando Deus dá uma sentença para Adão, que ele disse, do suor do seu rosto comerás o teu pão. É bem provável que a fabricação dos pães era feito pelos da casa mesmo, pelas mulheres da casa ou servos da própria casa. Como profissão de padeiro mesmo, é citado na Bíblia em Gênesis no capítulo 40, quando o padeiro e o copeiro se encontram com José. Segunda profissão que nós podemos falar é a profissão de copeiro. O copeiro é aquele que organiza a mesa, e organiza as coisas da casa, É um mordomo. A primeira vez que a Bíblia cita sobre um copeiro é em Gênesis, no capítulo 40 e 41, que juntamente com o padeiro tiveram um desentendimento com o faraó, já disse aqui. E outra vez que a Bíblia cita sobre copeiro, quando fala de Neemias. Neemias foi copeiro do rei. Você vai encontrar em Neemias, no capítulo 1 e no versículo 11. Terceira profissão que é relatada na Bíblia, que existe até hoje, a profissão de cozinheiro. Segundo a Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 9, Samuel, junto com Saul à mesa, pede para que um cozinheiro traga uma porção que foi separada para ele, uma coxa que foi separada para que ele viesse a fazer a refeição. E essa profissão está aí até os dias de hoje. Quarta profissão, pedreiro. Na Bíblia, um exemplo que cita sobre pedreiros é quando Irão ele envia pedreiros para Davi para ele construir uma casa. Você vai encontrar em 2 Samuel, no capítulo 5 e no versículo 11. Quinta profissão que podemos encontrar na Bíblia e que está aí até hoje. A profissão de médico. A primeira vez que a Bíblia menciona sobre médico é em Gênesis, no capítulo 50, a qual José manda que os médicos do Egito embalsamassem Jacó, o seu pai, que havia falecido. A segunda passagem que podemos citar acerca dos médicos é em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 12, a qual conta que Asa, um rei de Israel, ele ficou gravemente enfermo e ele buscou aos médicos e em nenhum momento ele buscou a Deus. Ele simplesmente confiou totalmente nos médicos, O terceiro exemplo que podemos falar acerca dos médicos que cita na Bíblia é quando Jesus usou, a profissão dos médicos ali como um exemplo de para quem ele veio. Que ele disse são os enfermos, os doentes que precisam de médicos e não sãos. E outra referência sobre médico na Bíblia é que o terceiro evangelho contido aqui na Bíblia, o evangelho de Lucas, foi escrito por um médico, que você encontra em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, aonde cita que Lucas era um médico amado. Sexta profissão que podemos encontrar na Bíblia e que está até nos dias de hoje é a profissão de músico. Os músicos trabalhavam no templo, serviam ao Senhor e adoravam nas festas que estava determinado ali, as festas do tabernáculo, a festa da Páscoa, e eles trabalhavam ali na casa do Senhor. O músico mais conhecido na Bíblia, porém ele não era, vamos dizer, a profissão dele era músico, a profissão mais conhecida, o ato mais conhecido dele foi ser rei de Israel, que era Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 23, que quando o rei Saul ele se sentia perturbado por um espírito, Davi tocava a harpa e ele se sentia aliviado e o espírito saía dele. Um detalhe importante acerca da música é em Gênesis no capítulo 4, versículo 21, a qual a Bíblia diz que Jubal ele foi o criador das flautas e das harpas. Sétima profissão, a profissão de pescador.
Na Bíblia, no Antigo Testamento, há 4 relatos acerca de pescadores. Porém, é um relato mais figurativo, né, como uma ideia. Mas o primeiro relato como profissão mesmo, como alguém trabalhando na profissão de pescador, nós encontramos no Novo Testamento, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João e André. Nós vamos encontrar esse relato no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas também. E Jesus os chama para ser pescadores de homens. 8ª profissão, a profissão de guardas ou soldados. Hoje em dia, nós temos policiais, soldados, pessoas que servem ao exército, pessoas que protegem patrimônio privado, seguranças. No tempo bíblico, relatado na Bíblia também, existia soldados de exército para defender a nação de Israel. Um relato bem conhecido acerca dos soldados é quando os principais sacerdotes e alguns fariseus foram até Pilatos pedir para que colocasse alguns guardas romanos para guardar a entrada do sepulcro, porque eles diziam que se não fosse guardada, os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus para dizer que ele havia ressuscitado. Essa é uma passagem conhecida, onde aparece a presença dos guardas, né? Outra passagem bem conhecida é a passagem a qual um centurião ele chega até Jesus pedindo para que desse uma ordem para que o servo dele fosse curado. E esse centurião, responsável por 100 soldados, ele expressa uma fé tão grande que Jesus diz que nenhuma fé foi encontrada em Israel tão grande quanto aquela. 9ª profissão, governador. O primeiro governador citado na Bíblia é José, o filho de Jacó. Ele foi nomeado governador do Egito quando ele interpretou um sonho que o faraó teve. E Faraó viu nele grande sabedoria e o estabeleceu como governador do Egito. Outro governador que também podemos citar é Neemias. Ele foi copeiro e depois ele se tornou governador. Outro governador também que teve na Bíblia foi Daniel. E um caso conhecido também foi o fato de Jesus ter sido levado ao governador da sua época, ali da região onde ele habitava, Pôncio Pilatos, a qual ele levou Jesus ali a um julgamento público, a qual as pessoas decidissem se queriam Barrabás ou se queria que soltassem Jesus. Aí Pôncio Pilatos lava a mão lá com relação à decisão que eles tomaram. 10ª profissão, a profissão de juiz. A primeira menção acerca de juiz na Bíblia é em Deuteronômio, no capítulo 25, a qual fala ali nos primeiros versículos acerca de quando uma pessoa fizesse algo errado e ela fosse julgada e fosse condenada, ela ia receber uma sentença de um juiz. Então, essa é uma das primeiras vezes que aparece. Na Bíblia também tem um livro só para juízes, só para um tempo chamado Juízes. Porém, os juízes que são citados depois do livro de Josué, eles não são apenas juízes, mas eles também são líder do povo, porque eles estavam vivendo num tempo chamado um tempo teocrático, onde Deus mandava no povo e direcionava o povo através de um líder. E então, além deles exercer essa função de juiz, também eram uma função política. Diferente hoje, que nós temos na democracia a parte judiciária, a parte executiva e a parte legislativa, que são divididos, né? Então, naquele tempo era um pouco mais junto, muitas vezes numa única pessoa. Acontecia isso também. Um relato bem conhecido acerca a qual fala de um juiz é quando Jesus fala, olha, se você tem uma oferta e pretende, apresentá-la, e lembra-se, na hora da oferta, que você tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia com ele e depois você volta e oferece a tua oferta. E daí Jesus prossegue falando, olha, entra em acordo com o teu adversário ainda a caminho para o juiz. Porque se você chegar até lá e for condenado e for entregue ao oficial e for posto na prisão, com certeza você não vai sair de lá até pagar o último centavo. Então esse é um exemplo que Jesus usa acerca da autoridade de um juiz e que é melhor você reconciliar, antes de ser chegado a um juiz. Bom, e se você chegou até aqui, agora é a hora de você saber qual é a profissão mais antiga que é mencionada na Bíblia. A profissão mais antiga mencionada na Bíblia é a profissão de lavrador, ou, hoje em dia, o agricultor, aquele que vive de cultivar a terra, cultivar os alimentos que provêm da terra. A Bíblia diz que após Deus ter criado o jardim, as coisas,
não havia um homem para lavrar a terra. E então, com este intuito, ele cria Adão, a imagem e semelhança de Deus, para que lavrasse o solo. Quando Adão ele é expulso do jardim, é uma das coisas que Adão vai fazer. Ele vai lavrar o solo, ele vai cuidar da terra. E uma outra pessoa também que foi lavrador foi o filho de Adão, Caim. O Abel, ele cuidava de ovelhas, ele foi o primeiro pastor de ovelhas ali mencionado na Bíblia. E o Caim foi um lavrador igual ao seu pai Adão. Outra pessoa foi Noé, que começou a ser lavrador após o dilúvio. Bom, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e até o próximo vídeo.